O esporte amador ainda caminha a passos lentos, mesmo diante das mudanças na gestão pública e de mais leis de incentivo e financiamento. Dizem críticos como Lars Grael que ao esporte amador falta liderança e que, por isso, resta a ele correr atrás da cultura quando se fala em apoio político e econômico. Qual o impacto de leis recentes sobre o esporte? Como a gestão do setor em Minas pode beneficiar atletas da capital e do interior? Como garantir práticas esportivas nas escolas, mesmo naquelas sem muito espaço físico? O Assembleia Debate recebe para essa discussão os deputados Adelmo Carneiro Leão, do PT, médico, professor, universitário, doutor em ciências, integrante da Comissão de Esportes da Assembleia. Alencar da Silveira Júnior, do PDT, segundo secretário da mesa da Assembleia, presidente do América Futebol Clube, ex-repórter esportivo e ex-conselheiro da ADENG, administradora dos estádios de Minas Gerais. Fabiano Tolentino, do PRTB, bacharel em Direito, ex-vereador e ex-secretário de Esportes em Divinópolis e também integrante da Comissão de Esportes. E Gustavo Correia, do Democratas, também bacharel em Direito e ex-secretário de Estado de Esportes e Juventude. O Assembleia Debate está começando. Aos poucos, a legislação vai abrindo espaço ao esporte e aumentam os incentivos à atividade física muito além do futebol. Houve um longo caminho até que as políticas públicas começassem a pensar no setor e traçassem ações conjuntas com o setor privado. Mas ainda há muito o que fazer, na opinião de Lars Grael, atleta olímpico que participou do Fórum Democrático promovido pela Assembleia sobre a atuação legislativa no desenvolvimento do Estado. Nós vivemos uma estrutura esportiva no âmbito privado, que é do chamado Pacto Confederativo, né, das confederações que datam ainda de legislação do Estado Novo, do governo Vargas, que evoluiu mais tarde para a sua representação junto à gestão pública federal como uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação e da época Educação e Cultura, que era a SEDMEC, e veio ganhando importância ao longo do tempo. Mais tarde tivemos uma Secretaria Nacional de Esportes, tivemos um Ministério Extraordinário dos Esportes criado para o nosso grande ídolo do esporte brasileiro, que é o Pelé. Criou-se a autarquia ligada ao governo federal para a gestão esportiva, que foi o INDESP. Depois o esporte resgatou um status de ministério, que foi a fase do Ministério do Esporte e Turismo, muito bem conduzido por um parlamentar de Minas Gerais, deputado federal Carlos Melles, e até chegar ao passado recente, onde foi alçado, né, a um status de um ministério específico. Comissões de esportes foram criadas no âmbito do Congresso Nacional, dessa casa aqui do Estado de Minas Gerais, que eu acho que é um outro alcance estratégico, e as leis foram avançando. Queria agradecer a presença de todos. Ao longo do programa a gente vai falar um pouquinho sobre essas leis de incentivo ao esporte. Mas para começar, eu queria uma análise de vocês a respeito do futebol. O futebol ainda é o carro-chefe para levar todos os investimentos para o esporte? Deputado Alencar. Eu acho que sim. Mas um clube hoje, a gente tem que lembrar que não adianta viver só de futebol, não adianta viver só de futebol para ajudar o esporte. Porque só o futebol nós temos que ter vários outros segmentos. Mas para ter vários outros segmentos, precisa de ter recurso. Então aí vai a lei de incentivo. Eu vejo que o Brasil mudou muito, o mundo mudou muito. Hoje qualquer atleta, vamos falar isso, qualquer atleta ele visa remuneração. Então a partir do momento que existia um profissionalismo em todos os setores, não só no futebol, e aí eu quero lembrar o que é, vamos falar bem próximo aqui, uma Copa Itatiaia. Antigamente um jogador jogava uma Copa Itatiaia pelo Santo André ou por um time do seu bairro, por amor à camisa do seu bairro. Hoje não. Ele deixa o bairro dele e vai jogar em outro time porque ele está recebendo ali. Então o quê? A parte financeira, não só no futebol, mas em todos os esportes, hoje conta muito que todo mundo que quer jogar basquete, quer jogar arco e flecha, tem que ter remuneração. O senhor concorda, deputado? O senhor foi secretário dos esportes? Olha, eu digo sempre, da mesma forma que o deputado Alencar aí bem colocou, que eu não tenho dúvida, nós não temos dúvida nenhuma que o futebol realmente é a grande paixão do brasileiro. O futebol move milhões e milhões
de reais. Aqueles que estão vivendo exatamente uma Copa do Mundo como o Brasil vai ver em 2014, tem visto o que a Copa vai movimentar de recursos para o nosso estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o futebol, felizmente ou infelizmente, ainda é a primeira paixão, o primeiro esporte do brasileiro, até porque, podemos assim dizer, que é dos esportes mais fáceis de ser praticado, e todos nós aprendemos e vivemos desde o início dos primeiros passos jogando com a bola ao nosso lado. Mas eu concordo também da mesma forma que o esporte, não apenas brasileiro, o esporte mundial evoluiu muito. Hoje os instrumentos tecnológicos, inclusive, têm proporcionado cada vez mais um desenvolvimento maior daqueles atletas. Mas é fundamental e importante que os administradores públicos, e aí eu não faço crítica a nenhum, acho que todas as esferas, estaduais, municipais e federais, precisam de ver, olhar com bons olhos para os outros esportes. Eu ainda nessa semana acompanhava pelos jornais que a Federação de Ciclismo ganhou 56 milhões de reais do COB. Quer dizer, será que temos tantos ciclistas no país que justificam esse volume de recursos exatamente por uma federação específica? Ou será que foi o chamado lobby dessa federação junto aos órgãos que fazem exatamente esse repasse de recursos, fizeram que esse dinheiro chegasse à federação? O que eu acho que é mais importante é que os administradores têm que começar exatamente a ver que o esporte é o maior fator de inclusão social. Através do esporte nós tiramos os jovens das drogas, da criminalidade, e que nós devemos cada vez mais investir recursos em todos os esportes sem exceção, seja do arco e flecha, como diz o deputado Alencar da Silveira, ao beisebol. Até outro dia acompanhava aqui em Minas Gerais, teve um campeonato de futebol americano, quer dizer, um esporte tipicamente americano, mas que aqui tem adeptos, quer dizer, então vamos investir, vamos incentivar, porque se tirarmos exatamente esses jovens da droga, não vão ter os índices de criminalidade que infelizmente temos ainda hoje no nosso país e no nosso estado. Ok, e o senhor, deputado? O futebol continua sendo paixão nacional, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é difícil algum brasileiro não ter um time como torcedor de um time de futebol, né, se encantar com as multidões que vão aos campos, mas ainda também aí é um setor que mobiliza muito dinheiro, movido como um fator econômico muito importante. Eu venho aqui mais como alguém que quer ver e que quer construir o esporte nesse sentido de ser um fator muito importante de promoção da saúde, em todos os sentidos, do bem-estar físico, do bem-estar mental, da integração social. E aí tem as mais diferentes modalidades esportivas, são todas elas importantes. Desde a caminhada, o ciclismo, o vôlei, o basquete, que também esses esportes começam a encantar e movimentar milhões de brasileiros. Aqui mesmo em Minas, o vôlei, por exemplo, começa a ser uma paixão, né, do povo não só de Belo Horizonte, lá de Montes Claros, de Uberlândia, de cada canto do nosso estado de Minas Gerais. Já foi de Betim? Já foi. E a expectativa que a gente quer, o que nós entendemos que esta liderança que o Lars Grael coloca, a falta de liderança, ela precisa ser desenvolvida também em termos de governos, de Estado, percebendo e compreendendo que a questão da prevenção, a questão da saúde através da prevenção é o processo mais adequado e mais econômico, mais efetivo de dar uma boa qualidade de vida à população. Nós podemos dizer que investir no esporte é um processo muito barato de promoção da saúde, de melhorar a qualidade de vida, de promover a integração social, de combater drogas. São efeitos, são ações muito positivas. Eu continuo vendo o futebol como esta paixão nacional, que eu acho que vale a pena a gente continuar, mas é importante integrar as outras modalidades esportivas. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz? O senhor que trabalhou, atuou em Divinópolis, né, atua ainda, mas na verdade como secretário também. No interior existe também essa diversidade de esportes ou é mais complicado lá? Não, existe sim. Em Divinópolis também o futebol é uma paixão. Nós temos o Guarani, inclusive na primeira divisão do Campeonato Mineiro, fez uma boa temporada, claro com suas dificuldades, né, mas é gostoso ir ao campo. Acho que o skate também nas regiões cresce muito, principalmente no interior. Em Divinópolis mesmo nós construímos uma das melhores pistas de skate hoje de Minas Gerais, com 1.000 metros quadrados. Então a garotada anda de skate na rua, isso é gostoso. A corrida cresce a cada dia, né? A corrida de rua, acho que tem muitos adeptos. O tênis, nem se fala, né? Hoje a gente vê a garotada com a raquete na mão. Antigamente, no meu tempo, realmente nós estávamos com a bola na mão. E hoje o pessoal jogando tênis,
após o Guga, né, realmente teve aí esse sucesso total e a garotada hoje joga muito, pratica muito tênis, então são outras modalidades. Infelizmente a gente vê que o basquete ele vem decaindo, principalmente no interior, a maioria das quadras hoje não tem nem a tabela, então temos que sim fazer ações para outros esportes, o handebol, o basquete, para a gente conseguir, inclusive, para chegar na Copa do Mundo, né, com todos os esportes bons e principalmente nas Olimpíadas, onde todos esses esportes terão que ser apresentados e o Brasil ter bons atletas, então parte também do interior. Então temos que melhorar a nossa estrutura, principalmente das quadras municipais, das áreas de lazer, que eu acho que é isso que a gente tem que chamar muita atenção, nesse melhoramento também da estrutura esportiva de Minas Gerais. O senhor falou em questão de estrutura, eu vou passar um dado aqui que eu queria que vocês analisassem. Levando-se em conta todas as esferas de governos, houve investimento público no esporte em Minas, no valor de R$ 8,51 por pessoa no ano de 2007. Isso é pouco ou é suficiente? Ou seria um problema apenas de má distribuição? Eu acho que o secretário, o Gustavo, né, era secretário, ele vai poder explicar que eu acho que o governo investiu mais do que os outros estados. Minas Gerais, eu acho que saiu na frente, né, Gustavo? Eu acho que isso aí, porque quando você fala 8, não é pouco. É pouco, mas perante o resto do país... O deputado Alencar colocou... Só para esclarecer, na verdade, a gente está falando de todos os governos. Claro, e aqui é bom deixar claro, a justiça seja feita, que nos últimos 4 anos, Minas Gerais realmente tem evoluído muito nos investimentos na área do esporte, mas sempre tendo ao seu lado o Ministério dos Esportes. Aqui justiça seja feita, o ministro Orlando Silva foi um parceiro permanente do governo do Estado, temos inúmeros programas que trabalhamos em conjunto. O Segundo Tempo, por exemplo, é um programa excepcional que está em mais de 400 municípios do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas acabou fazendo também um outro programa das mesmas modalidades, chamado Nova Geração, que levou para mais 300 municípios, quer dizer, temos dos 853, quase 700 foram contemplados. Muitas obras de melhorias físicas foram feitas, aquisição de materiais esportivos, mas eu digo sempre, e falava isso muito com o governador, que os investimentos, o deputado Adelmo colocou muito bem aqui, o esporte, na minha opinião, é o investimento mais barato que tem o melhor retorno. Através do esporte, com um volume pequeno de recursos, se comparado, não que a saúde não seja importante, não que a educação não seja importante, e não que, por exemplo, o asfalto e a infraestrutura seja importante, mas os valores que são gastos para melhorias e investimentos nessas áreas, se você transformasse para a área do esporte, com certeza um retorno e uma abrangência muito maior de pessoas. Eu lembro, deputado Adelmo, que eu falava com o governador Aécio, que se ele desse, não estou dizendo de forma organizada, não de forma aleatória, para cada município de Minas Gerais naquela época, por ano, cerca de 50 a 60 a 100 mil reais, conforme fosse o tamanho do município, distribuído de forma bem distribuída, daria para os prefeitos fazerem bons investimentos, se fossem, claro, orientados e tivessem realmente essa necessidade. Mas eu acho que Minas Gerais foi um estado inovador, realmente eu percebia isso durante os nossos fóruns de secretários estaduais, onde todos colocavam as dificuldades que tinham de investir, e aqui, felizmente, eu tenho acompanhado que todos os governadores e prefeitos têm começado a investir cada vez mais no esporte, porque começaram a ver o retorno e a importância que o esporte tem. O esporte hoje é um assunto que está em voga, o deputado Adelmo colocou que é algo fundamental também. Eu acho que o esporte como saúde, e se nós imaginávamos, nós tínhamos um programa inovador no nosso estado, que depois o governo federal até veio fazer algo parecido, Saúde na Praça, onde nós tínhamos uma inter-relação entre as várias áreas. Então era um programa da Secretaria de Esporte com a Secretaria de Saúde, onde você tinha uma pista de caminhada, um acompanhamento de um fisioterapeuta, de um cardiologista, que muitas das vezes, se aquele cidadão está fazendo exatamente uma atividade controlada, ele vai deixar de sobrecarregar um posto de saúde, o pessoal da terceira idade vai ter uma outra atividade que vai fazer com que demande menos recursos de outra área. Então eu acho que é fundamental que os governantes invistam cada vez mais no esporte, porque é um retorno satisfatório e que agrada a todos, independente de questões partidárias.